Em nome do Salvador Jesus, amém. Como tema, já conversamos um pouquinho, também já foi divulgado, a porta ainda está aberta. E o texto base que nós queremos ter é do Evangelho de Lucas, então, que nós lemos há pouco, capítulo 13, versículo 24. Façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. Vamos ver se vocês estão bons de memórias. Quantas portas vocês passaram no dia de hoje? Por quantas delas? Reflitam um pouquinho. O quarto, com certeza. Banheiro. Cozinha. Às vezes tem mais porta do que parede em casa ainda, né? A porta da casa para vir até a igreja. A porta, o portão. Do carro também. Da bicicleta não tem, né? Então, só do carro mesmo. A porta da igreja, e percebo que ela é bem grande, né? Está bem escancarada, para que todos possam entrar e não tenham dificuldade. Isso é importante, logo no início da nossa mensagem de hoje. Mas talvez possa ser uma pergunta, talvez até meio boba, mas eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Para que serve uma porta? Qual que é a finalidade da gente colocar uma porta no ambiente? Segurança. Mesmo que muitas vezes ela não é tão segura, né? Mas ela está ali para proteger, e muitas vezes ela faz isso, ela tem essa função e faz isso mesmo. Proteção, privacidade. Todos tocaram bem próximo, mas os dois objetivos principais, o primeiro é dar acesso a algum lugar, porque se a gente fizer só a parede, nós vamos entrar como, né? Nós precisamos de uma porta para entrar. Então, um dos objetivos é dar acesso a algum lugar. Mas também, ao mesmo tempo, que quando a gente vê uma porta aberta, ela é um convite para que a gente entre, do contrário também, né? Se ela estiver fechada, ela está protegendo para não entrar. Então tem essas finalidades. Aí vocês chegaram bem próximo do que é o objetivo da porta mesmo, a finalidade de uma porta. E Jesus ele também falou de uma porta, vocês devem ter percebido isso. Mas o foco de Jesus, ele era uma porta bem específica. Ele não estava pensando em porta do quarto ou porta da casa. Ele estava com uma porta bem específica na sua mente. E é uma porta que ela dá acesso a um lugar extremamente maravilhoso, que a gente nunca vai encontrar igual. Para qualquer lugar, por mais que a gente vê assim nas redes sociais, aquele lugar paradisíaco, diz, minha nossa, como eu gostaria de estar naquele lugar. Ali era um lugar que eu ia encontrar paz. Mas ainda não é comparado ao lugar que Jesus está falando, que essa porta dá acesso. Esse é um lugar extremamente maravilhoso. É um lugar que tem muitas flores, é um lugar que é perfumado, é um lugar onde os pássaros, eles cantam bem suave, como é gostoso de manhã cedo, assim, tudo quietinho, e aquele canto dos pássaros suave. É maravilhoso essa sensação. Nesse lugar também não se ouve ambulância, não se ouve sirene de polícia, não se ouve bombeiros, nada disso. Também é um lugar que a gente não consegue enxergar choro, a gente não vê lágrimas caindo dos olhos, a gente não ouve falar em sofrimento, nem ansiedade, nem nada que esse mundo traz para nós. Que lugar que é esse? O reino de Deus, o céu. Esse lugar que Jesus está falando, que tem uma porta que dá acesso a esse lugar. E essa porta, Jesus deixa muito claro isso no texto. Ele quer que a gente não tenha dúvidas a respeito disso. Essa é uma porta única que dá acesso a esse lugar. Não tem muitas portas, como muitos podem pensar. Nós já vamos refletir sobre isso. E a descrição que Jesus dá
dessa porta que dá acesso ao reino é bem interessante. Ele traz pelo menos duas descrições que eu quero que vocês lembrem. A primeira, ele diz, eu tentei retratar aqui um pouquinho, né? Ele diz que a porta é estreita. Não sei se a gente consegue perceber, mas essa aqui é uma porta estreita, comparada que nós temos, por exemplo, aqui na igreja, né? Então Jesus, o primeiro ponto, ele diz que essa porta, ela é estreita. E o outro ponto que chama atenção, que ele fala a respeito dessa porta, é que muitos vão querer entrar, eles vão estar diante do reino de Deus, diante da porta, mas eles não vão entrar. Não poderão entrar, não vão conseguir entrar. O que Jesus está querendo dizer com isso? E aí nós chegamos naquela pergunta do início do culto e do vídeo que o pastor colocou, preparando nós para esse momento. Jesus está querendo dizer que alguns ouvem a respeito do reino de Deus, ficam maravilhados com aquilo que o reino de Deus promete para nós, e também querem entrar, eles almejam entrar. O problema é que eles não querem entrar pela única porta que Deus colocou para que a gente tivesse acesso a esse reino. E aí Jesus ele vai contar uma historinha para ilustrar um pouquinho melhor o que acontece diante dessa situação. Ele conta a história de um homem, que esse homem representa o Senhor Deus. Esse homem está sentado em sua casa, a porta está aberta, e o que acontece num determinado momento do campeonato? O dono da casa, ele se levanta, e aí o que ele faz? Ele vai em direção à porta que está aberta e fecha. E aí o que vai acontecer? Aí vocês lembram também da história. Tem um grupo que está ali na frente da porta. Aqui está só um, né? Talvez os outros estão mais escondidos ali. Mas tem um grupo de pessoas que está ali diante da porta. E não queriam entrar na porta. A porta estava escancarada, como nós estamos vendo aqui. Mas eles não queriam entrar na porta. E aí o que aconteceu? Quando a porta ela se fechou. Senhor, Senhor, estamos aqui, deixa a gente entrar. E o que o dono da casa falou? Não sei de onde são vocês. Será que isso acontece ainda hoje? Eles não queriam a porta, né? A porta estava lá, escancarada para eles entrarem, eles não queriam entrar. Eles queriam outra forma de entrar. E será que isso acontece hoje? Quantas vezes a gente ouve... Eu trouxe só 2 versículos, poderíamos ter inúmeros, mas eu trouxe 2 hoje. Por exemplo, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, até o reino de Deus, a casa do Pai, a não ser por mim. Ele é muito claro. Ele não está falando de qualquer jeito vocês vão chegar lá. Ele está falando, não tem como chegar lá a não ser por mim. E aí agora o texto de Atos, capítulo 4, versículo 12. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro, nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Há alguma dúvida que a porta ela é única? Não tem outra porta para a gente entrar no reino de Deus. Então, se eu estiver diante da porta e não quiser entrar pensando que eu tenho outra forma, não vai dar certo. E não é isso que a gente ouve muito hoje? Mais ou menos aquela ideia do diabo dizendo assim, não é bem assim, gente. Tem outras formas de entrar lá. Quem não conhece aquela frase, todos os caminhos levam a Deus? Será? O que a gente acabou de ler? E tem outros que vão até um outro extremo. Eles dizem assim, gente, viva a vida de vocês. Lá no final, Deus vai salvar todo mundo, tá? Não se preocupem com outras coisas. Deus tem outras formas e Ele vai fazer isso. Não caiam nessas crendices.
A palavra de Deus é muito clara. E o que tudo isso quer ensinar para nós? Que a porta, ela ainda está aberta para todos. Está aberta a mim, está aberta a vocês, nossos familiares, muitos que moram aqui em Corumbá, aqueles que nos acompanham pela transmissão. A porta ainda está aberta, mas vai chegar um tempo em que essa porta vai ser fechada. E aí, quem ficou de fora, Jesus procura deixar claro isso também, para aqueles que ficaram de fora, que não quiseram entrar com aquele grupo. O que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão gritar, elas vão espernear, elas vão fazer de tudo para entrar, mas a porta já estará fechada. E aí, o que essas pessoas vão experimentar? Gente, eu não queria experimentar. Porque elas não vão experimentar o nosso Deus misericordioso, o nosso Deus bondoso, que faz hoje nascer o sol sobre justos e injustos, que é paciente, que nos orienta e aguarda com muita paciência todos os dias para que todos possam entrar pela porta, para que possam se aproximar dele, para que possam viver debaixo dos seus cuidados. Não é esse Deus que eles vão encontrar depois que a porta estiver fechada, mas é um Deus justo, correto e punidor. Quando a porta estiver fechada, é esse Deus que eles vão encontrar. E tem um outro detalhe que o texto chamou a atenção, que eu achei muito interessante. Vamos ver se vocês pescaram nisso também. Aqueles que ficaram de fora, que não quiseram entrar pela porta, qual foi o argumento que eles usaram para tentar entrar? Ali, versículo 26. Nós comemos e bebemos com o Senhor. O Senhor ensinou na nossa cidade. Percebam que eles não disseram, o Senhor nos ensinou. Tem diferença? Tem, né? Uma pequena palavrinha faz toda a diferença no entendimento do porquê eles não entraram no reino de Deus. Em outras palavras, eles estão dizendo assim: a gente te conhece, a gente sabia que o Senhor existia, a gente ouvia falar dos teus ensinos. O problema é que a gente não aproveitava os momentos para receber, para refletir e para colocar esses ensinos em prática no nosso dia a dia. E agora, já era tarde, não havia mais tempo de arrependimento. E aí eu quero aproveitar um gancho, agora quando eu passar a imagem, vocês já logo vão identificar quem estava no Congresso das Servas, né? Que por sinal foi maravilhoso de novo, né? Ano após ano a gente se surpreende cada vez mais que a gente vai nesses congressos, é muito enriquecedor, né? E isso chamou muita atenção, não tem como sair da mente. Eu não consegui a mesma imagem que o pastor Ismar conseguiu, mas eu acho que eu vou conseguir retratar um pouquinho do que ele quis dizer. A gente tem um cidadão ali, né? E ele está onde? No hospital, mas ele está num determinado lugar do hospital que chama a atenção, na UTI. E quando se está na UTI, a gente sabe que a coisa não está legal, está difícil a situação, né? E a gente percebe isso no olho dele, né? Quando ele descobriu que está na UTI e que talvez recebeu um recado do médico que deixou ele assustado. Esse é o motivo do olho dele estar arregalado assim, né? Acho que não, tem uma imagem do lado aqui, né? Ele está preocupado com o quê? A bateria do celular está com 1% talvez. Pensa só, ele acabou de receber talvez uma mensagem que talvez tinha a possibilidade de recuperação era mínima, mas ele está preocupado com o celular que está sem bateria. E a preocupação aumenta quando ele olha para a parede e ele vê que tem tomadas, mas estão todas ocupadas. Como eu vou resolver o meu problema? Não esse que ele está deitado ali, mas esse aqui, né? E aí ele teve uma ideia. Vou levantar e vou desocupar uma dessas tomadas. Só que ele esqueceu que isso aqui era o que mantinha ele vivo, né? Os aparelhos que mantinham ele vivo. E aí ele puxa da tomada
e cai morto. Mas pelo menos ele carregou a bateria do celular. Prioridades. O que era prioridade naquele momento? Talvez aquele grupo que estava aqui diante da porta, tinha outras prioridades, né? No momento que a porta estava aberta. Não deu tempo talvez de entrar. Outro dia eu volto. Aí eu entro pela porta. Só que chega um momento, como Jesus falou, que a porta vai se fechar. E quando vai ser esse dia? Nós sabemos? Não sabemos quando vai ser esse dia. Jesus mesmo falou, não sei nem o dia nem a hora, isso só o Pai sabe. Então, não é amanhã que eu espero para entrar pela porta. É hoje, porque eu não sei o dia e a hora. Então, a prioridade deve estar na palavra de Deus, no conhecer a porta e entrar pela porta. Ali deve estar a nossa prioridade. E é isso que eles não estavam fazendo, né? Esse era o problema desse grupo. E trazendo para o dia de hoje, eu preciso confessar assim carinhosamente que tudo isso me preocupa como pastor. Porque quantos hoje também ouvem falar de Jesus? São inúmeras as pessoas que ouvem falar de Jesus. Eu acredito que grande parte das pessoas não tem dúvida do que significa uma cruz para nós. Também, quantas pessoas sabem que aqui em Corupá, na frente do posto, próximo ao trevo, tem uma igreja? Será que alguém tem dúvida disso? Não. Quantos passam aqui na frente durante a semana? E quantas vezes, talvez? Ou mesmo aqui na BR, do lado, mas dá para ver a igreja tranquilamente. Todos sabem que ela está aqui. Talvez até olham para a igreja, sabem o que elas encontram aqui dentro. E talvez tenham até uma Bíblia em casa. O problema está onde? Só sabem disso. Não aproveitam a porta aberta. Não entraram pela porta estreita. E isso me preocupa, gente, à luz desse texto, porque o que Jesus disse? Chegará o dia que a porta, essa porta também não vai mais estar aberta. Vai chegar o dia que o dono da casa vai falar, fecha a porta. E ele vai fechar a porta. E aí não vai ter mais oportunidade de passar por ela e conhecer o caminho que leva a esse lugar tão maravilhoso que a gente diz que quer estar. Hoje nós só ouvimos e já nos maravilhamos. Mas imagine quando nós estivermos à porta desse lugar pronto para entrar. Que nós saibamos a maneira certa de entrar e aproveitemos para entrar pela única porta que Deus prometeu que nós podemos ter acesso a esse lugar maravilhoso. E que bom que vocês estão aqui. Continuem assim, porque vocês mostram com isso que vocês não só sabem a importância de passar pela porta, mas também vocês aproveitam todos os momentos que ela está aí, aberta, escancarada, nos convidando a entrar e conhecer o único caminho que nos leva à morada celestial. Que Deus realmente assim nos abençoe, que Ele mantenha essa fé sempre viva no teu coração. Que a palavra de Deus, o reino de Deus, ele esteja sempre em primeiro lugar, seja a tua prioridade. Que Deus realmente assim nos abençoe, hoje e sempre. Amém.